Plano de Estudo Tutorado, primeiro ano Ensino Médio Integral, volume 3, aula 2, Matemática. Função do segundo grau, conhecida função quadrática. Uma função do segundo grau é uma função do tipo f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c pertencente aos reais e a diferente de zero. Então, o b e o c até podem zerar, o a jamais. Alguns exemplos de função do segundo grau, como elas podem vir escritas. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Nós nem sempre vamos utilizar a letra F. Poderão vir outras letras. G de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. H de x, T de x, M de x, veja que todas essas representam a mesma coisa, que é y. Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Essa é uma forma mais simples de expressar uma função do segundo grau. Representação gráfica da função quadrática ou função do segundo grau. A representação gráfica da função quadrática é uma parábola. A parábola é uma curva que admite um eixo de simetria. Aqui nós temos o desenho de uma parábola, que está em vermelho, e o eixo de simetria, dividindo a parábola em dois lados simétricos, como se fosse um espelho, né? Um lado espelha o outro lado. Características importantes da parábola. Se a parábola é voltada para cima, ela tem essa abertura, essa concavidade voltada para cima, obrigatoriamente o A é positivo, maior que zero. Se a parábola é virada para baixo, a abertura dela é para baixo, a concavidade da parábola é para baixo, o A é negativo, menor que zero. Determinando o sinal de A, B e C e do discriminante, que é o delta, através do gráfico de uma função quadrática. Primeiro caso, se o delta é maior que zero, delta positivo, serão duas raízes reais diferentes. Isso quer dizer que o x1 será diferente do x2. Aqui eu tenho um caso em que uma parábola foi traçada e eu vejo aqui, observe, eu vejo aqui que o x1 está aqui e o x2 está aqui. Então, realmente, são diferentes. Um está do lado de cá, o outro está do outro lado. Portanto, x1 e x2 são diferentes. Este é um caso em que o delta é maior do que zero. Então, eu posso observar isso aqui também, ó. Delta é maior do que zero. Vou colocar um destaque aqui. Delta é positivo. Como eu tenho certeza? Porque o x1 é diferente do x2. O x1 e o x2 no gráfico é o local onde a parábola corta o eixo x. Então, ela vai cortar o eixo x aqui e aqui, conforme a gente pode ver aí no gráfico. Então, já sei o sinal do delta só de olhar. O que mais que eu sei? A é positivo, porque a parábola está virada para cima. Se estivesse virada para baixo, seria negativo. Nós também vamos descobrir o sinal do B, apenas olhando o gráfico. Para isso, eu vou traçar o eixo de simetria da parábola. Observe que quando a parábola desce, ela corta o eixo Y. Corta o eixo Y num movimento de descida. Então, aqui eu tenho o eixo Y. Veja que a parábola é uma curva, ela está descendo e aí ela corta o eixo Y no movimento de descida. Isso faz com que o B seja menor que zero, ou seja, que o B seja negativo. Se estivesse subindo, positivo. E se não estivesse nem subindo nem descendo, o que não é nem positivo nem negativo é o zero, é nulo, certo? Pronto, agora vamos descobrir o sinal do C.
O C é o local onde a parábola corta o eixo Y. Ela vai cortar o eixo Y aqui neste pontinho, olha só. Aqui é o C. Vimos que o C aqui está na parte de baixo do gráfico. Então, nesse caso, o C é menor do que zero. Vamos para o segundo caso. Se o delta é igual a zero, significa que teremos duas raízes reais iguais. Ou seja, o x1 será igual ao x2. Nós vimos isso na última aula. E observe que aqui eu também posso chamar de raiz dupla. A raiz ela tem multiplicidade 2, ou seja, ela vale duas vezes. Aqui eu tenho uma parábola. Observe que esta parábola ela corta ou toca o eixo x apenas uma vez, que é neste pontinho aqui, ó. Isso aqui nós dizemos que a parábola tangencia o eixo x. Ela tem apenas um ponto de interseção. Na verdade, aqui eu tenho duas raízes, né? O x1 e o x2, que estão localizadas no mesmo lugar. Só de olhar para o desenho, eu já sei que aqui é um caso em que o delta é igual a zero, porque só tem um lugar onde a parábola corta o eixo x, que é o eixo das abscissas. Esta parábola também está virada para cima, o que significa que o A é positivo, maior do que zero. Em relação ao B, vamos traçar o eixo de simetria, dividindo a parábola em duas partes espelhadas. Observe que quando a parábola está descendo, olha só que ela desce, ela vai atravessar o eixo de simetria e vai subir. No momento em que ela corta o eixo Y, vou marcar aqui, ó, nesse lugarzinho aqui é o momento que ela corta o eixo Y. Veja que ela vem descendo, chegou aqui, ela vai subir. Então, ela corta o eixo Y no movimento de subida. Isso faz com que o B seja positivo, maior que zero. E o C? O C é o local onde a parábola corta o eixo Y. Então, aqui a gente pode ver, ó, ela corta o eixo Y aí, onde está apontado pela seta. Portanto, é positivo, por quê? Porque está na parte de cima do gráfico, certo? Continuando, vamos para o terceiro caso. Se o delta é menor que zero, significa que não há raízes reais. Quando a gente resolve uma equação do segundo grau, onde o delta é negativo, nós paramos por ali, porque não existem raízes no conjunto dos números reais. Toda vez que o delta é negativo, não há raízes reais. Mas parábola há, nós veremos aqui. Então, aqui eu tenho o desenho de uma parábola. Veja que a parábola, ela não corta o eixo x. Isso acontece toda vez que o delta for negativo. Então, se o delta é menor do que zero, a parábola poderá ficar totalmente na parte de baixo do gráfico ou na parte de cima, de forma que ela não corta o eixo x, o eixo das abscissas. Então, aqui eu já sei que não tem x1, não tem x2 e que o delta é negativo. Como essa parábola está virada para baixo, significa que o A é negativo. Se tivesse virada para cima, A positivo. Em relação ao B, vamos traçar o eixo de simetria e vamos observar que o local onde essa parábola corta o eixo Y é aqui. Veja que a parábola está no movimento de subida. Quando corta o eixo Y, ela vai cortar no movimento de subida. Isso significa que o B será positivo ou maior do que zero. E o C? Vamos lembrar. O C é o local exato onde a parábola corta o eixo Y, o eixo das ordenadas. Veja que ela vai cortar o eixo Y aqui, ó, nesse lugarzinho. Opa, fiz o quadrinho errado aqui, né? Ela vai cortar o eixo Y aqui. Então, este lugar aqui é o C, certo? E este lugar está na parte de baixo do gráfico. Então, significa que o C é negativo, é menor do que zero.
vértice da parábola. Toda parábola tem um ponto de máximo ou de mínimo, chamado vértice. Aqui eu tenho o primeiro caso, onde é uma parábola virada para cima, e veja que não é possível descobrir o valor máximo dela, porque ela vai subir até o infinito. No entanto, o valor mínimo da parábola, o valor mais baixo que essa parábola atinge é aqui. Então, essa parábola tem um ponto de mínimo. E é aqui onde a parábola faz a viradinha, é chamado de vértice da parábola. Aqui eu tenho outro exemplo. Essa parábola é virada para baixo. Veja que se eu prolongar a parábola, ela vai continuar até o infinito, lá para baixo. Não é possível descobrir o valor mínimo dessa parábola, mas o máximo é. Qual é o valor mais alto que essa parábola atinge? É aqui. Isso aqui é o valor mais alto da parábola, que é chamado de ponto de máximo, ou máximo. Aqui é onde fica o vértice da parábola, onde a parábola faz a sua viradinha, né? A sua curva aí. O vértice da parábola é determinado pelo ponto V, e todo ponto tem um x e o y. O x do vértice é o xv e o y do vértice é o yv. xv, nós já trabalhamos desde o 9º ano, é menos b sobre 2a. YV menos delta sobre 4a. Aqui a gente vai voltar nas atividades do PET, que foram disponibilizadas para essa semana, para que a gente possa esclarecer as dúvidas em relação ao que está sendo explicado. Questão 1. Complete a tabela indicando se cada uma das expressões representa uma função quadrática. Se afirmativo, determine os coeficientes. Aí aparece esse quadro, né? Eu vou maximizar o quadro para que a gente possa ver. Aqui eu tenho várias funções. Só é função quadrática se tiver a variável elevada ao quadrado, como foi falado na outra aula. Por isso que é chamado de quadrática ou do segundo grau. Então, se você olha, não necessariamente tem que ser a letra x, mas tem que ter uma variável elevada ao quadrado. Então, se tiver, é quadrática, sim. Se não tiver, não é quadrática. Os coeficientes nós já aprendemos. A é quem acompanha x ao quadrado, B é quem acompanha x, e C é o termo independente, que não acompanha nem o x ao quadrado, nem o x. Vamos observar esse detalhe aqui embaixo. Eu tenho aqui uma expressão que ainda não foi operada, né? Antes de você classificar, você precisa fazer a conta. Olha só, eu vou multiplicar aqui x vezes o primeiro, x vezes o segundo. Depois, mais 1 vezes o primeiro, mais 1 vezes o segundo. Após esse resultado dessa multiplicação, é que você poderá analisar se trata de uma função quadrática ou não, certo? Do contrário, a gente não pode simplesmente bater o olho e dizer que é ou não é, porque ainda tem essa continha para fazer. A questão 2 da atividade. Determine as raízes, o vértice, o ponto de interseção com o eixo das ordenadas, que é o eixo y, das seguintes funções. Estes exemplos que estão aí são os exemplos da atividade do PET, da apostila. Nós vamos trabalhar com um outro exemplo. Vamos aprender? Aqui eu tenho a mesma questão, né? Porém, eu coloquei um outro exemplo para que a gente possa trabalhar. Aí vocês vão basear neste exemplo para poder resolver a atividade. Aqui eu sei que o A é 1, o B é menos 2 e o C é menos 3. Nós vamos determinar uma parábola virada para cima. Por que eu tenho tanta certeza? Porque o A é positivo. Toda vez que o A é positivo, maior que 0, a parábola será será virada para cima, com a abertura, com a concavidade voltada para cima. Delta, b ao quadrado menos 4ac, que é o nosso discriminante. Substituo o valor do b por menos 2,
o valor do A por 1 e o valor do C por menos 3. E aí a gente vai fazer essas continhas, né? Então, olha só, base negativa, expoente par, resposta positiva, 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes menos 3 é mais 12. Então, delta é igual a 16. Se o delta é um número maior que zero, ou seja, positivo, significa que nós teremos duas raízes reais diferentes. x1 é diferente de x2. Continuando aqui. Então, eu copiei aqui a mesma função. Já sabemos o A, o B, o C e o delta. Já sabemos que a parábola será virada para cima e que tem duas raízes reais diferentes. Vamos continuar com a fórmula de Bhaskara que nós trabalhamos na última aula. X é igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2A. Substituindo os valores, né? Quem é o B? Menos 2. Quem é o delta? 16. E quem é o A? 1. Fazendo a continha, ó, menos vezes menos vira mais. Mais ou menos. Raiz quadrada de 16, 4. E 2 vezes 1 é 2. Aqui você vai fazer uma vez com mais, outra vez com menos, né? Que é o x1 e x2. Não interessa qual você faz primeiro. Tanto faz com mais, com menos, o resultado no final será o mesmo, certo? Então, eu vou começar com mais. 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. Achei uma das raízes. Agora com menos. 2 menos 4, menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, achei aqui o x1 e o x2, as duas raízes da nossa função quadrática. As raízes são menos 1 e 3. Aí, na hora de colocar a resposta, a gente vai colocar sempre a menor primeiro. É óbvio, né? Continuando a nossa questão. Agora, o vértice da parábola que é pedido também nessa questão número 2. Eu vou utilizar o mesmo exemplo. Já sei que o A é 1, que o B é menos 2, que o C é menos 3 e que o delta é 16. O vértice da parábola é o ponto XV, YV. XV é menos B sobre 2A e YV menos delta sobre 4A. Vamos fazer um por um. XV menos o valor de B, menos 2, dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1. Sempre que eu substituo, eu vou substituir em parêntese, certo? Então, aqui eu tenho menos vezes menos é mais. 2 dividido por 2 vai ser 1. Então, o x do vértice é 1. Agora, o YV. Então, vamos lá. Menos, qual é o valor do delta? 16. Dividido por 4 vezes A, que é 1. Menos vezes mais é menos 16. 4 vezes 1, 4. Menos 16 dividido por 4 é menos 4. Então, o vértice, portanto, o vértice é V. 1, que é o X, e menos 4, que é o Y. Aqui nós temos a continuidade da nossa questão, né? Veja que nós já determinamos, da mesma função que foi trabalhada, nós já determinamos as raízes, o vértice, mas ainda falta determinar os pontos ou o ponto, seja no singular ou no plural, de interseção da nossa função com o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Aqui eu tenho um plano cartesiano, eixo X das abscissas, eixo Y das ordenadas. Aqui eu tenho o ponto de interseção. É sempre bom lembrar que o ponto de interseção de uma função com o eixo das ordenadas será sempre C. Então, é só você olhar aqui, ó, o ponto de interseção de qualquer função quadrática com o eixo y, que é o eixo das ordenadas, vai ser sempre C. Então, C é menos 3, então eu vou lá e conto, ó, aqui eu tenho o eixo y das ordenadas, menos 1, menos 2, menos 3, é aqui. Então, eu tenho certeza que esse é o ponto de interseção
do eixo y, do eixo das ordenadas, com a nossa função dada. Observe aí, se a gente for localizar isso aqui como ponto, eu tenho aqui nada de x, né? 3, menos 3 de y, né? Vamos consertar aqui, um errinho aí de digitação, mas é menos 3 aqui, nada de x, menos 3 de y. Vou colocar aqui, ó, menos 3, né? Bom, continuando aí. Continuando. Eu tenho aqui agora as raízes, que é o x1 e o x2. As raízes ficam localizadas no eixo x. Por isso que se chama x1 e x2. É por aqui que a parábola vai passar, cortando o x no menos 1 e no mais 3. Aqui eu vou traçar onde está o ponto do vértice, olha só. Então, o ponto do vértice vai estar ali embaixo, né? O ponto do vértice e depois a nossa parábola. Então, veja aí a nossa parábola traçada a partir dos conhecimentos que a gente tem aqui, ó. Eu tenho o x1 e o x2, vou marcando aqui para facilitar. Então, eu tenho aqui o x1 e o x2, certo? Eu tenho aqui o ponto de interseção da parábola com o eixo das ordenadas, que é, na verdade, o C, o local onde a curva da parábola corta o eixo Y. E eu tenho também aqui o vértice. E eu já sabia que a parábola seria virada para cima, porque o A é positivo, não é isso? O A maior que zero. Então, observamos todos esses detalhes. Vamos continuar. Como traçar o gráfico de uma função quadrática? Se você não quiser usar esses recursos, que são fundamentais para a gente ganhar tempo, que é o x1 e o x2, que são as raízes, o vértice, o ponto de interseção com o eixo das ordenadas, né? Observar se a parábola é virada para cima ou para baixo. Se a gente não vai fazer dessa maneira, nós construímos uma tabelinha. Aqui eu tenho a mesma função, então eu vou criar uma tabelinha. Nessa tabelinha, a primeira coluna eu vou colocar x, na segunda coluna eu vou colocar a função trabalhada. F de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. E no final aqui eu vou encontrar o par ordenado x, y. Para a primeira coluna, que é o x, eu vou atribuir alguns valores aleatórios, preferencialmente alguns valores positivos, alguns valores negativos e o zero. Então, eu vou colocar aqui menos 2, menos 1, 0, 1, 2, né? Quanto mais valores, mais perfeita irá ficar a sua parábola. Na hora de substituir, veja só a primeira linha. Quando x é menos 2, quem vai ser o f de x? Lembrando que f de x é y. Então, eu vou substituir onde tem x por menos 2. Fazendo a continha, lá no final a gente acha o par ordenado. Quando x é menos 2, o valor do y é 5. Como o espaço aqui é pouco, né? Então, eu já coloquei o resultado lá na frente. Mas se você fizer essa conta no final vai dar 5. Quando x é menos 1, quem é o y? Aí você vai colocar agora no valor do x menos 1, certo? E o resultado final é, quando x é menos 1, o y é 0. Então, isso aqui já mostra que o menos 1 é 0 da função. Próximo. Quando x é 0, quem é o y? Então, no lugar do y, no lugar do x, eu substituí por 0. Achei o par ordenado, 0 e menos 3. Quando x é 1, quem vai ser o y? Vou substituir o x por 1. Fazendo essas continhas, vamos chegar aqui quando x é 1, o y é menos 4. Quando x é 2, quem vai ser o y? 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 3. Fazendo as continhas, chegamos que quando x é 2, o y terá como resultado menos 3. Essa tabela ajuda você a traçar uma parábola de uma forma talvez até cansativa, né? E esses 5 pontos que eu coloquei podem não ser suficientes. Talvez você precise acrescentar mais pontos. Então, eu acrescento mais um valor para x positivo, mais um valor negativo, para que a gente consiga esboçar o gráfico da parábola.
Voltando aqui às nossas atividades do PET, agora a gente vai para a questão 3. Na questão 3, pede para observar o gráfico da função abaixo, determinar a concavidade da parábola, as raízes e indique se o vértice é o ponto de mínimo ou de máximo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a letra A, que é o primeiro exemplo, né? Concavidade é a abertura, se a parábola é virada para cima ou para baixo. Raiz é o x1 e x2, onde a parábola corta o eixo x. Em algum lugar ou em alguns lugares, ou em nenhum lugar. Então, o lugar onde a parábola corta o eixo x é chamado de raiz, ou zero da função. E máximo ou mínimo, né, que a gente viu lá atrás. O máximo é o ponto mais alto da parábola e o mínimo é o ponto mais baixo da parábola. Uma parábola só pode ter máximo ou mínimo, nunca os dois. Aqui eu tenho o exemplo da letra B, que é a mesma coisa, você vai observar quais são as raízes, a concavidade é para cima ou para baixo, né? O vértice da parábola é um ponto de máximo ou é um ponto de mínimo? Aí você vai observar, dá uma olhadinha lá atrás que nós explicamos sobre isso nesse vídeo. Forma fatorada de uma função do segundo grau. A forma fatorada de uma função do segundo grau é escrita na forma f de x ou y é igual a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Exemplo, aqui eu tenho a nossa função do segundo grau, que a gente está trabalhando nesse vídeo, e eu vou determinar a forma fatorada. Já sei que o a é 1, já sei o x1, que a gente já calculou lá atrás, né, que foi menos 1, e o x2, que é 3. Então, a forma fatorada é, observe, a, quem é a? 1, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos o x2. Aqui vai ter um choque de sinal, né? Menos vezes menos vai virar mais. Então, vamos ver aqui. Veja que, ó, esse menos vezes menos vai virar x mais 1. E esse 1 aqui, que multiplica com esse termo, 1 vezes qualquer coisa, não altera o resultado. Então, a forma fatorada ficou x mais 1 vezes x menos 3. Se você multiplicar x vezes o primeiro, x vezes o segundo, depois mais 1 vezes o primeiro, mais 1 vezes o segundo, volta para onde? Volta para essa equação que aqui está, né? Eu volto para cá, porque é a mesma equação, só que está escrita de outra forma, certo? Continuando aí. Voltando novamente para finalizar a atividade do PET 3, semana 2. A questão 4. No plano cartesiano a seguir está representada uma parábola, que é o gráfico de uma função quadrática. Encontre a expressão algébrica que define essa função, usando a forma fatorada, tá? Então, a gente vai fazer um outro exemplo para que vocês consigam resolver essa questão 4 aí da atividade. Vamos aprender? Encontre a expressão algébrica que define essa função. Aí eu tenho o gráfico aqui da função. Vamos analisar o que a gente já sabe. Eu sei que o A é positivo, porque a parábola está virada para cima. Eu sei que o x1 é menos 1. Por que eu sei que o x1 é menos 1? Observe que está cortando aqui, ó, o eixo x aqui no menos 1. E o x2 está aqui, ó, certo? Então, vamos dar continuidade, ó, o x2 é 3. Já sei que este ponto aqui é o ponto 0 e menos 3, que é o ponto de encontro da parábola com o eixo das ordenadas, com o eixo y. Isso aqui representa o C na nossa parábola, né? Então, o C tem que ser este valor que aí está. O que mais que eu sei? Eu sei que o vértice está traçado aqui. O vértice é onde a parábola faz a sua viradinha. O vértice é 1 e menos 4. Tá? Com essas informações, vamos ver o que a gente consegue fazer. A forma fatorada é escrito na seguinte maneira: f de x é igual a que multiplica
x menos x1, que multiplica x menos x2. Aqui eu coloquei o gráfico para a gente não esquecer. Vamos lembrar que eu substituo os valores que eu sei. Por exemplo, eu já sei o valor do x1, eu já sei o valor do x2. Então, substituindo, veja que menos vezes menos aqui virou mais, né? Então, aqui nós temos a nossa função. Veja que quando eu multiplico esse aqui, x, vou fazer aqui para a gente fazer junto. Então, aqui eu tenho ó, x vezes o primeiro, x vezes o segundo, mais 1 vezes o primeiro, mais 1 vezes o segundo. Nós vamos encontrar essa expressão embaixo. Aqui eu somei esse mais x com menos 3x, deu menos 2x, mas nós paramos aqui. Olha que eu não sei o valor desse a. Eu sei que esse a tem que ser positivo, porque a parábola está virada para cima. Tá ok? Observe o que eu tenho que fazer então. Quem é o a? Eu preciso encontrar o a. A única coisa que eu sei é que ele é positivo. Vamos observar que tem um ponto conhecido da parábola, que é o vértice. O x do vértice é 1 e o y é menos 4. Então, eu vou pegar esta parábola que está sem terminar e vou substituir o x por 1 e o y por menos 4, para que eu possa encontrar o valor da letra A que está faltando. Certo? Então, copiei a mesma. Olha só, onde tem o y, eu coloquei o menos 4. E onde tem o x, eu coloquei o mais 1. Fazendo as continhas, nós chegamos a 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1, menos 2, menos 3. Menos 4 é igual a vezes 1 menos 2 é menos 1. Menos 1 com menos 3 é menos 4. Continuando, menos 4 é igual a vezes menos 4, menos 4a. Então, eu tenho que a é menos 4 dividido por menos 4, a é igual a 1. Conforme a gente já sabia, o a é obrigatoriamente positivo, porque a parábola está virada para cima. Então, chegamos que, se o a é 1, eu vou substituir o a por 1. 1 vezes qualquer coisa não altera o resultado final. Então, nós encontramos a equação algébrica, a lei da função que está desenhada, que é f de x ou y igual x ao quadrado menos 2x menos 3. Agora é com vocês. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Até a próxima.